Iniciando a obra, adentramos em um desses prédios corporativos onde os funcionários se amontoam como ratos, com uma gritaria comendo solta e uma bateção de tecla de PC interminável. Era a trilha sonora do ambiente. Em seu canto da sala, uma mulher recebe uma ligação de um número desconhecido que estava em busca de Zheng Shui, a moça de finanças semanais, que atende o celular e se identifica como a própria. O homem que efetuou a ligação se chama Shen Sheng e é secretário do diretor Xi, do banco Miyu. Há um mês atrás, havia sido agendada a entrevista da revista de Zheng com o diretor Xi Yan, mas devido a situações de caganeira generalizada, o diretor Xi terá que adiar a entrevista para daqui uma semana. Assim que ouve isso, Zheng surta por dentro, pois segundo ela as entrevistas são sobre o momento e adiá-las só vai atrapalhar tudo. Por fora, ela avisa que não será possível reagendar. Por isso, insiste que o secretário peça ao diretor que tome um Imosec e faça um esforço para cumprir o horário marcado. Quem sabe essa noite ainda, ele poderia realizar a entrevista pelo telefone enquanto está na privada. Ao invés de 3 horas de entrevista, a mulher recomenda até que passe para apenas 2 se for muito corrido para o sujeito. Sobre isso, o secretário conta que o diretor tem um jantar muito importante para comparecer essa noite, mas imagina que ela consiga arranjar um local para fazer a moça esperar. O problema é que nada disso é garantido, então pode ser que ela vá à toa. Porém, de toda forma, Zheng se agarra à oportunidade, perde o endereço do possível encontro e encerra a ligação. Feito isso, ela desmorona em sua mesa de escritório como se tivesse sofrido uma derrota, enquanto se questiona quem diabos é Xi Yan. Provavelmente você deve estar se perguntando mesmo, mas aqui vai uma pequena introdução ao cidadão. Ainda aos 27 anos, mesmo que ninguém acreditasse em um homem tão jovem, Xi nasceu herdeiro em seus próprios esforços. Assumiu os negócios da família para a surpresa de 0 pessoas, liderando o banco Migyu, que estava à beira de uma crise. Com esse mérito, Xi se tornou uma figura de renome no mercado financeiro e seu nome já causa alvoroço nas mulheres, que têm ataques de pelanca simplesmente ao ouvirem a alcunha de um homem tão rico e gostoso. Voltando ao mundo dos pobres, uma amiga de Zheng pergunta se ela não ia comemorar o aniversário do namorado essa noite. Porém, a workaholic tomou a decisão de não comer o bolo do seu namorado, caso contrário, teria que dar um bolo no Xi Yan. Como se não bastasse essa decisão difícil, Zheng ainda está começando a menstruar, o que deixa seu humor semelhante ao de uma gorila com sarna. Para piorar ainda mais, Xingzhou, namorado de Zheng, acaba de ligar. Ele quer saber quando a mina vai sair do trabalho, pois ele vai buscá-la. Nessa hora, Zheng não peidou na farofa e abriu o jogo, confessando que tem uma entrevista de emprego muito importante essa noite. Apesar disso, o namorado da mulher não fica nervoso. Muito pelo contrário, ele compreende que seja o trabalho dela, então decide fazer com um brother o que iria fazer com a sua namorada. Quando desce meia-noite, porém, Zheng vai além dizendo que não está se sentindo muito bem hoje e não vai conseguir assistir o filme com Xingzhou. Depois, e mais uma vez, o homem age tranquilamente, afirmando que ninguém se importa com o aniversário dele, mesmo e que no ano que vem, quem sabe eles fazem alguma coisa, caso ele não precisa ficar chorando sozinho em sua cama em posição fetal. De uma forma ou outra, ele ainda vai buscá-la após o trabalho. Após encerrar a chamada, Zheng se sente triste e é consolado pela companheira que afirma uma verdade incontestável. A vida não é fácil. Mas daí, meus caros e minhas caras, a amiga de Zheng desembucha uma verdade em seu coração que pode causar discórdia e dividir opiniões entre os telespectadores. Afinal de contas, sendo honesta, ela acha que o namorado da amiga é compreensivo até demais. Se fosse o dela nessa mesma situação, certamente teria jogado a coitada num pneu e tacado fogo. Ouvindo essa baboseira, Zheng fica reflexiva. Será que Xingzhou é compreensivo demais da conta? Além do mais, ele nem perguntou o motivo de Zheng estar mal. Parece que ele desligou com pressa e nem se importou direito com o que ela estava passando. Contudo, Zheng conclui que está pensando demais e afasta esses pensamentos negativos da sua cabeçola. Prejudicada. Provavelmente é a menstruação que está surtindo efeito e destruindo sua positividade. Aliás, já que escolheu o trabalho ao invés de ficar com o namorado, que pelo menos ela faça uma boa entrevista. Assim sendo, de uma vez por todas, ela se prepara para encontrar com Xi Yan e dar o máximo de si.
Horas depois, enquanto aguarda no local marcado, a mulher começa a perceber que talvez sua entrevista tenha ido pro ralo, pois já se passaram 2 horas e nada daquele energúmeno aparecer. A partir daí, Zeng só joga nas mãos de Deus e espera que tudo dê certo, porque pelo que tá parecendo, não é o que vai acontecer. Se soubesse que o desgraçado demoraria tanto, talvez ela tivesse trazido alguns analgésicos ou substâncias consideradas menos lícitas pela legislação, para poder matar o tempo nessa pocilga abandonada. De repente, surgindo das sombras como um vampiro, brota um homem no lugar onde Zeng estava plantada. Se tratava de Qin Xiaomin, o segundo no comando do grupo Mingyu, e marido da irmã mais velha de Xinyan. O homem chama o nome da repórter Zeng. Porém, ela recebe uma chamada do secretário Shen e nem ouve o homem atrás dela. Logo, o secretário avisa que o diretor Xi acabou de jantar, porém exagerou no camarão com repolho e agora terá que passar a noite trancado no banheiro mais uma vez. Dito isso, Zeng desliga o celular e fica atônita, perdida em sua própria frustração e tristeza. Ao se dirigir à saída, ela caminha entre as salas grandes e requintadas do local, onde foi marcado o possível encontro. Pessoas sem rostos podiam ser vistas ao redor. No entanto, ainda assim, Zeng conseguiu identificar essas pessoas desprovidas de face, pois são indivíduos que ela já entrevistou antes na vida. Por isso, quem sabe o próprio Xinyan também esteja por ali e a entrevista com ele ainda possa rolar. Nesse momento, um sujeito bêbado reconhece a repórter e joga seu charme embriagado pra cima dela, oferecendo uma carona para casa. Tentando ser simpática, Zeng abre um sorriso pro Sr. Li e tenta dizer algo, porém é interrompida quando o homem toca o braço dela, solta um bafo de pinga na cara da condenada e argumenta que está chovendo e não será fácil arranjar um táxi, aparentemente porque os táxis dessa cidade não possuem teto. Zeng retrai seu braço e responde que não precisa, pois seu namorado está vindo buscá-la. Nesse instante, um carro é estacionado ali perto, onde Qin Xiaomin ele identifica Zeng e comenta com Xinyan que já foi entrevistado por ela uma vez e que é uma mulher decente. Agora há pouco ele ouviu o secretário Shen Sheng dizer que ela esperou a noite toda por Xi, o que deve ter sido difícil para ela. Dito isso, o segundo no comando aconselha que o diretor dê uma carona para a repórter. Após absorver as palavras do amigo, Xi reflete sobre essa questão enquanto observa a bela moça se sentindo a cadelinha abandonada debaixo da chuva, mas se vira e vai embora sem dizer um "ah", porque já tomou a cartela inteira de Mosek e não sabe até que ponto vai conseguir segurar mais a torneira traseira. Pouco depois, Zeng fuxica as redes em busca de informações sobre o jovem empresário, porém o sujeito não tem foto nenhuma dele na internet, então a mulher passa a achar que o cara quer ficar pagando de misterioso ou algo do tipo. Aparentemente, ninguém sabe qual é a aparência do Xinyan, então digamos que, no caso, encontre ele na rua, por algum motivo, nem ao menos poderá reconhecê-lo. Em meio a essas reflexões, um carro estaciona na frente da mulher e um chofer abre a porta traseira surgindo por trás da moça. Um homem chama pela repórter Zeng, era o próprio Xinyan em carne e osso. Embora Zeng não soubesse ao certo quem era, afinal o homem é um fantasma na internet. Logo, ele faz o seguinte questionamento: deveria te dar uma carona? O pensamento inicial de Zeng acerca do convite é: por que esses playboys burgueses safados acham que podem simplesmente oferecer uma carona para uma dama no meio do nada sem maiores explicações? Feito o questionamento interno, como não sabe quem é o homem, Zeng recusa, é claro, pois como já disse dezenas de vezes hoje, seu namorado irá buscá-la. Dito isso, Xinyan decide que é uma boa ideia não se apresentar nem nada, por isso deixa tudo como está, seja por birra ou por falta de intelecto. De uma forma ou outra, Xingzhou finalmente busca sua garota e pede desculpas pela demora, porque é a primeira vez que passa por ali e teve que dar a volta. Dessa vez, Zeng é quem banca a compreensiva, respondendo que a chuva pesada provavelmente também atrapalhou. Aliás, ela pergunta com quem seu namorado passou o aniversário, então o bichinho sua frio no ato, nem sabendo que tipo de migué vai dar pra mocinha. A própria Zeng chuta que foi com Xu Feng, então Xingzhou é salvo pelo gongo e responde que foi exatamente com ele, e não com um amante ou algo nesse sentido. O problema é que seu namorado estava com cheiro de perfume, e levando em conta que Xu Feng é conhecido como Xu Fedegoso, não costuma passar nem desodorante, Zeng fica encucada e se perguntando se o Xu arranjou alguma namorada para o seu macho estar com esse cheiro. Ao ser jogado contra a parede, Xingzhou perde a linha total e mete um safanão na cabeça da menina.
afastando ela com o braço ao alegar que está dirigindo e não pode causar o terceiro acidente no mês, pois da última vez ele atropelou uma família de esquilos. Para piorar, ele manda sua mulher se comportar como se ela fosse uma criança. Zeng esfrega o coco por causa da braçada do desgraçado. Ao invés de cobrar o vacilo sem tamanho do cara, questiona o porquê ele anda desarrumando o cabelo dela com tanta frequência. Mais tarde, ao ser deixado em casa, Zeng deita na sua cama com um belo coelho de pelúcia e presume que seu boy já chegou em casa, mas decide ligar para ele antes de dormir. No entanto, ela não acha seu celular em lugar nenhum. Porém, conclui que não foi roubado, porque ela usou da última vez quando saiu da mansão Warner. Então, deve ter ficado no carro do Xingzhou para descobrir onde foi parar o dispositivo. Ela procura através de um aplicativo no seu tablet, e o sistema indica que o aparelho está no primeiro hospital civil da cidade de Yang. Então fica maluca de pensar que seu homem está no hospital, sem mais nem menos. Logo, ela olha para a janela e analisa a chuva forte caindo, mas sente que precisa fazer alguma coisa quanto a isso, por isso parte em busca do seu amado. Ao chegar na porta do hospital com seu guarda-chuva, ela reconhece o carro do namorado e percebe que de fato ele está por ali. Enquanto se aproxima do prédio, ela se questiona com preocupação o que levou o Xingzhou a ter que parar num lugar como esse. Foi então que ela avista seu homem do lado de fora e repete o nome dele com entusiasmo. Porém, a situação estava bem mais complicada do que nossa jovem protagonista poderia imaginar. Acontece que o cafajeste estava com outra mulher na cara dura, e essa cena gera um amargor terrível no olhar de Zeng, que mal pode acreditar que a coceira em sua cabeça não era piolho, e sim um belo par de chifres que estava nascendo. Em outras palavras, ela comprou o shampoo anti-caspa do Cristiano Ronaldo à toa. Como se fosse uma cena de filme de terror, os relâmpagos relampejavam e os trovões trovejavam debaixo da forte chuva, com os arredores sombrios e passando uma atmosfera solitária. Focado no meio do quadro, o casalzinho caminhava de braços dados, de forma mais cinicamente apaixonada possível. Nisso, Zeng entra num carnaval de emoções distintas. Por um momento, tudo que ela desejou foi que Xingzhou se afastasse dessa mulher. Então, ela ouviria desculpas que ele teria para dar, e quem sabe tudo ficaria bem. Por outro lado, ela se recorda da conversa que teve mais cedo com ele no telefone, onde o maldito dizia com toda a tranquilidade do mundo que Zeng poderia ir para a entrevista, pois era seu trabalho, e que ele passaria aniversário com um amiguinho bem másculo e não com uma mocreia randômica cheia de amor para dar. Além do mais, sua amiga havia observado que esse cara parecia compreensivo até demais, e isso deixou uma pulga atrás da orelha da protagonista. Na hora em que ele chegou para levá-la para casa, Zeng nem chegou a ficar desconfiada com o cheiro do perfume que exalava da roupa do moleque piranha, mas ainda assim levou uma sapecada na testa para largar de ser enxerida. Sim, amiga, no final de tudo você não estava sendo paranoica. Infelizmente, você se envolveu com um boy lixo. Pensando agora sobre isso, Zeng reflete que parecia óbvio desde o princípio, ainda que ela tenha se comprometido com ele e passado os últimos 3 anos fazendo de tudo para conquistá-lo, parte dela ainda acreditava que seus votos de fazê-lo feliz para sempre ainda podiam ser cumpridos, e que tudo isso não passava de uma mentira, ou quem sabe um engano. Mas a cena seguinte foi a segunda faca no coração da pobre coitada. Isso porque ela viu ao vivaço seu namoradão trocando salivas com aquela piriguete, e essa foi a gota d'água para Zeng Shui, que decide voltar para casa sem abordar o casal ou qualquer coisa do tipo, para não gerar nenhum tipo de escândalo. Ao chegar em sua residência, a cornamança olhava para uma foto dos dois juntos e sendo felizes, e isso consome seu coração da pior forma possível. Em seguida, chega a hora da verdade, pois não só a hora da verdade chegou, como também o próprio cafajeste que provocou todos esses sentimentos lixos na alma da menina, traindo ela na cara dura e agora ficando plantado na frente dela como se fosse uma estátua idiota de mármore, com sua roupinha escrota de vovô jovem. No dia seguinte, Zeng vai para o trabalho como num dia normal e passa direto no escritório da amiga, que nem olha na cara da coitada e já sai falando várias coisas sobre a entrevista com o diretor Shi, que foi passada para a próxima quinta-feira às 10 da noite. Porém, elas vão precisar mudar algumas perguntas, e Zeng deve enviar o roteiro da entrevista assim que possível. Dito isso, a filha de Kenga finalmente olha para a cara zumbificada da colega de profissão e nota que algo de errado não está certo. Sendo assim, ela indaga se algo de errado não está certo, imaginando que tenha algo a ver com a entrevista ainda não ter rolado. Mas Zeng explica que não é isso, aconteceu que ela terminou seu namoro ontem à noite. Então, somos jogados para aquele momento em que isso aconteceu.
Na ocasião, ao jogar um meninão na chuva para dispensá-lo, ele se defendeu argumentando que a família de sua amante era rica para dedéu e que o tio dela é o único na rua a andar com um patinete elétrico com a placa personalizada e o escambau. Ou seja, é um homem extremamente poderoso e influente. Por essa razão, o tadinho do Xingzhou não teve escolha a não ser carcar a sobrinha do cara, porque ele precisa muito deslanchar na carreira sem precisar se esforçar, só ganhando prestígio nas costas do tiozão. Pois veja só ele agora, trabalhando feito um condenado e não tendo dinheiro nem para comprar um cafofo. Abrindo o coração, Xingzhou confessa que antes amava Zeng e queria ficar com ela para sempre, porém agora parece uma ótima ideia eles serem apenas amigos, mas só porque ela descobriu que era corna, evidentemente. Se ainda não tivesse descoberto, ainda rolava de serem namoradinhos. Ao ouvir isso, Zeng pegou as coisas do Mukirana e jogou pra cima dele sem dó, pois se tem alguma coisa nesse mundo que ela não quer é ser amiga desse imbecil de marca maior. Após ouvir essa confissão, a amiga de Zeng questiona se o cara teve coragem de pegar o broche mais caro dela e ainda levar embora batendo pezinho. De toda forma, bem que ela havia avisado que esse cara não prestava, ainda mais por considerar Zeng um tesouro dos mais preciosos e não merecia um namorado tão desgramado. A propósito, tanto ela considera Zeng que conseguiu tirar ela das reportagens para fazer entrevistas semanais de finanças. Com o talento que a mulher tem, sua amiga acredita que ela pode ter o macho que quiser nessa vida. Sobre isso, Zeng já não sabe exatamente que tipo de homem deveria procurar, porque o último que ela achou não deu muito certo. Se lembrando das últimas palavras do ex, Zeng questiona se deveria ir atrás de um rapaz que possui um patinete elétrico. Então, a colega responde que é exatamente isso. Essa ambição certamente levará Zeng longe, e com toda sua inteligência, talento e gostosura, deve almejar as maiores coisas para si e não ter medo de vencer na vida. Isso é claro, desde que não deixe essas baboseiras da vida pessoal interferirem no trabalho, que é a única coisa que importa para um ser humano, nessa sociedade horrível que a gente vive. Assim, a colega pede para a protagonista colocar os sentimentos em ordem e ir para a reunião da cúpula no centro financeiro. Horas depois, ao chegar perto do local programado, Zeng dá uma parada numa cafeteria, mesmo sabendo que seu ex trabalha ali perto. Segundo ela, jamais teria passado ali se não fosse o único café por perto. Daí, nos perguntamos se não existia mais uma mísera lanchonete pelos arredores, para ela ter que tomar essa decisão fantástica, né? Já podemos deduzir o resultado catastrófico dessa pataquada. É claro que seria justamente o casal mais xixelento de Jiang, que entraria no estabelecimento logo em seguida, sendo que Zeng estava justamente na porta, como se não bastasse, o safado não acompanhado de sua piriguete favorita. Como se não bastasse, o safado estava acompanhado da sua piriguete favorita. A primeira reação dos dois é um susto. Obviamente, depois, Zeng observa que terminou com o maluco hoje mesmo e ele já tá andando com a outra como se isso não fosse nada. O sujeito com certeza não é de perder tempo. Diante dessa cena deplorável, Xingzhou tenta levar sua mulher para fora dali o mais rápido possível, mas a Dondoca insiste que precisa beber o chocolate quente dali, senão seu cérebro não funciona adequadamente, o que geralmente acontece. Em meio a isso, Zeng fica se perguntando se a Mocreia já sabe quem ela é, mas ao invés de assumir uma postura assustada ou agressiva, curiosamente, ela consegue se manter serena diante da situação. Observando a ex-amante do seu ex-namorado, ela joga o cabelinho para trás e tudo que tem direito, enquanto solta a braba pro casalzinho ouvir. Pelo visto, cretinos nunca mudam. Tem gente que simplesmente ama mercadoria usada. Olha ela, afrontosa. Na cena seguinte, Zeng estava escoltando os pombinhos pessoalmente até a saída, pois eles resolveram ir embora após serem tão maltratados dentro do estabelecimento. Para manter a sanidade, a protagonista mete um bico num poste, afinal, não vale a pena perder as estribeiras por causa de gente bastarda. A namorada do Xingzhou tá tristinha, dizendo que tudo bem aquela mulher gritar com ela, mas não gostou dela gritando com seu docinho de coco. Ao ouvir a voz da Patty esganiçada, Zeng sente prazer ao descobrir o quão irritante aquela infeliz é e tenta não rir da desgraça que seu ex vai passar na mão dessa aí. Pelo menos é isso que ela espera. Em meio a essa situação no mínimo curiosa, Zeng tenta manter uma compostura para parecer absolutamente sóbria e no controle de si. Uma verdadeira diva que não engole sapo e não deixa ninguém pisar no seu calo. A floquinha de ouro que não pode se misturar com essa gentalha. Esse povinho metido a besta que acha que pode chifrar os outros à torta e à direita
Porém, um detalhe dá uma pequena balada na gata. Além de ter comentado sobre o patinete elétrico do tio da Mocreia, Shinzou também havia mencionado que o coroa é proprietário de um Rolls Royce. Mas deixou para comentar por último, porque não é tão legal quanto o patinete. Todavia, parece que Shinzou só tem coragem de sair por aí com esse carro de luxo, pois onde quer que ele esteja indo, seja pro hospital ou qualquer lugar para encontrar a amante, lá está o garotão com seu Rolls Royce. Para lembrar, pra lá e pra cá, pagando de bonitão pra cima e pra baixo. Pensando sobre isso, Zeng descobre que não importa o quanto você faça sacrifícios por alguém, se a pessoa não estiver disposta, nada será o suficiente. Você pode até tentar mudar cada centímetro da sua personalidade para aguardar uma pessoa e no final ela pode nem mais querer você. No final disso tudo, nós acabamos somente fazendo papel de palhaço. Pelo que parece, Shinzou só queria evitar a fadiga e pular alguns obstáculos da vida ao lado de alguém rico e poderoso, que poderá pegar na sua mão e fazer tudo parecer fácil, quem sabe até emprestando um carro de luxo para você buscar a sobrinha dele em encontros fúteis por aí. Seja como for, por mais que não possa fazer esse infeliz pagar agora pelo que fez, Zeng promete que, um dia, Shinzou não terá escolha a não ser chamá-la de titia. Caso você não saiba o que significa titia, nesse contexto, refere à esposa do irmão mais novo da sua mãe, entendeu? Não, nem eu. De toda forma, quando isso chegar no fim, Zeng promete fazer um escarcéu na família desse ex, virando a vida dele de cabeça para baixo numa vingança ao estilo Piriri. Nesse momento, Zeng Shui acaba de se tornar uma vilã, e seu rosto angelical de feições belas e delicadas havia se transformado na faceta típica de uma femme fatale. Com isso na cabeça, ela vai rebolando até o primeiro Rolls Royce que viu na rua e bate no vidro para jogar seu charme fatal recém-descoberto. Isso é, se a pessoa do carro abrir a janela, pois até agora nada aconteceu. Então Zeng bate uma segunda vez e se questiona se tem alguém ali dentro. Na terceira, ela pensa em parar de passar vergonha e vazar dali até que o vidro é abaixado e revela um homem de óculos. Na mesma hora, Zeng trava totalmente e fica sem reação, bem diferente de quando estava toda posuda atrás do seu Sugar Daddy, que a daria as credenciais para se vingar do seu ex. Diante daquele sujeito que não movia um músculo, Zeng precisou passar 14 minutos avaliando a face dele para perceber que se tratava do mesmo playboy que ofereceu carona para ela ontem. Enfim, já que chegou a esse ponto de falta de vergonha, Zeng mete o migué que a bateria do seu celular acabou e ela não consegue chamar um táxi. Por isso gostaria do seu celular, do rapaz, do carro, para poder fazer isso. Dito isso, o homem simplesmente não esboçava nenhuma reação, o que deixava Zeng gradativamente mais constrangida. Pelo menos ela imaginava que o cara estaria minimamente interessado nela, já que a abordou oferecendo uma carona no meio do nada. Contudo, ao invés de arregar e dar no pé, com o rabinho entre as pernas, Zeng decide dar um passo à frente e pedir uma carona à Tora. Ao ouvir aquilo, Xinyan vira lentamente seu rosto na direção da oferecida e crava seu olhar matador para cima dela, exibindo todo o seu poder e imponência que atravessa as pupilas da condenada como se fossem raios laser. 4 minutos depois, ele reúne as energias para dizer o seguinte: "Eu não dou carona para mulheres comprometidas." Após expressar sua verdade, o empresário vai embora e deixa a mocinha ver navios, completamente descrente da humilhação que acabou de passar. No mesmo instante, todo aquele seu discurso afrontoso sobre arregaçar com a boca do balão e fazer a família do ex virar de cabeça para baixo vai pro ralo subitamente, fazendo o pobre Zeng murchar como uma rosa descuidada em um campo seco e árido. Dias depois, no dia da entrevista, Zeng deduz que o rapaz que abordou ela na noite passada é o tio daquela magrela que roubou o seu ex-boy. E ainda por cima o cara a ignorou, aparentemente tendo guardado ressentimento por causa das tretas atuais. Se lembrando daquele nojentinho mimado dizendo que não dá carona para mulheres comprometidas, Zeng procura manter sua sanidade no meio desse carnaval de loucura. Enfim, seja lá o que for aquele sujeito, Zeng precisa se concentrar no trabalho, coisa que ela não consegue fazer desde que foi chifrada recentemente. Porém, ela estipula um objetivo para si. Já que sua vida amorosa é um fracasso total, então ela precisa ter uma carreira de sucesso. Pois é, como diz o ditado, azar no amor, sorte no jogo. Determinada a fazer o melhor que pode, Zeng recupera aos poucos sua tranquilidade e decide que fará a entrevista mais bacanuda com o tão falado Xinyan. Logo ela se dirige até o local marcado e se apresenta na recepção para realizar seu registro de comparecimento.
na lista dos presentes. A protagonista vê o nome de Shu Yulin, uma mulher da mesma empresa que Zeng. Para sua desgraça, as duas nunca se deram bem, pois Yulin vê Zeng como rival desde que ela foi contratada, e chegou a roubar algumas entrevistas da coitada na cara dura. Aliás, por falar em roubo de entrevista, Zeng começa a temer pelo pior. Assim sendo, ela sobe o elevador com uma preocupação irradiando suor em sua nádega facial. Assim que ela sai para o corredor, o secretário Shen chama a mulher e dá um baita susto na desavisada. Ainda no susto, ela informa de forma acelerada que a reunião que fará com o diretor será às 3. Porém, o secretário se mostra confuso, pois tinha sido avisado que ocorreu um imprevisto com a repórter. Por isso, uma colega dela conduziu a entrevista. Diante dessa verdade doida, Zeng pondera que a Shu Yulin realmente veio para tretar, mas mantém a calma, abre um sorriso e pede desculpas por ter havido um problema de comunicação na sua equipe. Sheng lamenta pelo ocorrido e a mulher responde, mesmo que não demonstre isso, que está tudo bem. De repente, entra um homem mais brabo e sinistro da série, que atrai todos os olhares à sua volta como se estivesse um tapete vermelho estendido à sua frente, literalmente farmando aura, como uma verdadeira celebridade do cinema. Xinyan atravessa o recinto com sua aparência irretocável e postura misteriosa. Então Zeng vê que se trata do titio, que ela havia mencionado mais cedo. Ao mesmo tempo, aos poucos ela vai percebendo que o buraco é bem mais embaixo, pois ligando os pontos um a um em sua mente, a garota nota que só pode se tratar do Diretor Shi, verbaliza o secretário Sheng. A partir desse momento, o cérebro da moçoila explode num típico mind-blowing. Então sua mente projeta as 3 fases em que conheceu esse cidadão. Primeiro de tudo, ele era um playboy que ofereceu carona pra Zeng e não tinha o nome. Depois ele virou o tio da mulher do seu ex. Por último, agora esse cara é simplesmente um gigante do mundo das finanças. Xinyan, dito isso, Zeng reconhece que Xingzhou sabe escolher sua família muito bem. Em meio a essas divagações da senhorita, o empresário é informado pelo secretário sobre algumas situações e Zeng só espera que seja a dela. Então, ele olha para frente e caminha diretamente na direção da repórter, mas ao invés de dizer qualquer coisa, ele simplesmente passa direto por ela, como se Zeng fosse um fantasma. Perante os fatos colocados sobre a mesa, Zeng se indaga se esse senhorito vai apenas ir embora e agir como se nada tivesse acontecido, sendo que tem um monte de treta rolando nessa bagaça, e Zeng já tá quase ficando louca com tanta traíra por metro quadrado que tem nessa cidade. Seja seu ex-maldito ou aquela outra filha de rapariga, Shu Yulin, que, pelo que parece, teve a pachorra de roubar sua entrevista com esse empresário bonitão. Refletindo sobre todas as questões, Zeng não quer deixar essa oportunidade passar diante dos seus olhos e não fazer nada. Afinal de contas, desde que essa série começou, tudo que a coitada quer é somente entrevistar aquele burguês safado e não pode permitir que qualquer obstáculo seja o suficiente para tirar seus pés do caminho para a glória.